Uma nova edição do programa Fala Deputado, aqui pela TVA e também pela Rádio AL. E neste programa, a gente apresenta um pouquinho das ações desenvolvidas pelos deputados estaduais na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Hoje eu vou conversar um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pelo deputado estadual Jean Kuma, do PSD, que é presidente da Comissão de Proteção Civil da Assembleia Legislativa. Deputado, muito obrigada por retornar aqui ao nosso programa. E eu já começo falando de um assunto que geralmente Santa Catarina tem enfrentado quase que todos os anos e agora recentemente, que foi a questão da enchente, em especial na região do Alto Vale. O senhor que é da Comissão da Proteção Civil, que também é da região do Alto Vale, né, deputado? O senhor teve fazendo uma vistoria, participou lá da mobilização da Defesa Civil da região, enfim, de todo o estado. Qual foi o seu balanço, assim, deputado? O senhor que é presidente, que é parlamentar e que também conhece bem a região, né? Bom, primeiro cumprimentar todos os amigos que nos acompanham nesse momento e dizer que, com certeza, a Assembleia Legislativa tem uma comissão especial para tratar da questão da defesa civil e eu, como presidente dessa comissão, tenho um papel que justamente é verificar se o poder público estadual, cobrar do poder público federal para que ele dê uma atenção para as pessoas que sofreram com as últimas enchentes, mas não só com aqueles que sofreram, mas também trabalhar na questão do sentido da prevenção. Fazer ações para que evitem que o sofrimento volte a acontecer no mesmo grau, na mesma intensidade. Nós tivemos, depois do último evento, né, das enchentes no Vale do Itajaí, no Médio Vale, no Alto Vale, nós tivemos problema na cidade de Ituporanga, problema na cidade de Rio do Sul, Taió, né? Recentemente ainda Rio do Oeste e Laurentino estavam com problema de água na cidade, teve problema em Blumenau, teve problema em várias cidades da região. Então o que nós fizemos foi, primeiro, a partir do momento do fim do evento, fazer um roteiro da Comissão de Defesa Civil para justamente ver em loco quais são os problemas e conversar com os prefeitos. Porque a gente vê muito aquela historinha de que o governo federal vai ajudar, o governo do estado vai ajudar e chega na hora H, o recurso não chega por um problema de burocracia, não chega porque faltou uma certidão, não chega porque alguém inventou alguma desculpa para o dinheiro não chegar na prefeitura e não ajudar as pessoas. Então o nosso trabalho neste momento é um trabalho de fazer com que a burocracia não seja desculpa para o dinheiro não chegar nas prefeituras e não poder ajudar as pessoas. Então nós estamos imbuídos nesse sentido. E nesse roteiro que nós fizemos, nós percebemos grandes problemas na região, né? Problemas estruturais que vão ser resolvidos com o plano de prevenção e mitigação de cheias e desastres naturais do Vale do Itajaí, que é aquele antigo projeto chamado Projeto JAICA. Sim, que já foi lançado. Exatamente, né? Porque que tem a questão da elevação da barragem de Taió, da barragem de Ituporanga, a construção de novas 7 comportas em todo o vale, a questão de uma comporta específica para proteger a população do rio Itajaí-Mirim, que vai proteger também o município de Itajaí, proteger o município de Brusque. Então nós verificamos que há necessidade sim de ter uma maior fiscalização e cobrança para que esse processo realmente saia do papel e aconteça, porque isso acontecendo, nós vamos reduzir, por exemplo, no caso de Rio do Sul, em pelo menos 1 metro o nível da água na cidade, se já tivesse tido a questão da elevação da barragem de Taió e de Ituporanga. Então isso é muito importante. A implantação do radar meteorológico que vai gerar previsibilidade maior. Para avisar, né? Você avisa, você sabe exatamente em que localidade. Vai acontecer. Né? Você não pensa o seguinte, vai chover só nessa cidade. Você pode dizer, vai chover nessa cidade e na região tal da cidade. Naquele bairro, né? E aí com isso você consegue controlar melhor as comportas que hoje estão funcionando normalmente. Então esse trabalho de fazer esse plano sair do papel e se concretizar é uma função nossa da comissão. Mas antes disso, nós estamos trabalhando a questão da recuperação da cidade, da reabertura das ruas, da liberação de recursos para que as prefeituras possam cuidar muitas vezes da questão da hora-máquina, por exemplo, que é algo simples, mas que para a prefeitura é muito importante. Às vezes a gente vê a burocracia, porque precisa ter acesso a tantos milhões, quando na verdade a prefeitura, se conseguir 50 mil reais para comprar óleo diesel, para colocar no maquinário, já ajuda. Já consegue mudar então, lá. Às vezes você está preocupado com grandes soluções e esquece do cotidiano do dia a dia. Então a nossa comissão está trabalhando em 2 aspectos. Primeiro, na solução do dia a dia, restabelecer a normalidade. E a segunda,
que é fazer com que os grandes investimentos, com que as grandes obras realmente saiam do papel. E aí dentro disso está, como eu falei, né, a elevação das comportas, construção de novas barragens, a implantação do radar meteorológico no município de Lontas, que vai atender todo o Vale do Itajaí, Sim. e nós queremos justamente fazer isso sair do papel. Esse é o trabalho da comissão e é isso que nós estamos fazendo nesse momento. Deputado, é até importante a gente frisar o alerta de quando vem, né, ou da Defesa Civil, ou futuramente de um radar, de que a população precisa realmente sair de casa, deixar suas casas, para que todos os efeitos, as consequências sejam ainda menores, né? A gente percebeu que o trabalho da Defesa Civil em Rio do Sul, por exemplo, né, evitou com que várias pessoas permanecessem em casa, já que subiu muito rápido o nível do rio, né? Eu acho que aquele último evento de 4 anos atrás, que foi uma das maiores catástrofes naturais da história do nosso estado e da história do Brasil, ele trouxe alguns ensinamentos. Né? Primeiro, fazer com que as pessoas realmente acreditem no alerta da Defesa Civil. Então, quando você trabalha a Defesa Civil, você trabalha obras de prevenção, mas você também tem que trabalhar um sistema de informação e planejamento muito forte. E rápido, né? E rápido, e ágil. Então, desta vez, a gente teve um sistema de informação forte, teve um sistema de informação ágil, as pessoas acreditaram, as pessoas saíram das suas residências, as pessoas realmente cuidaram com seus pertences. Muitas vezes alguns locais diziam, olha, vai chegar a 13 metros ou vai chegar a 11 metros. Bom, se você tem duas previsões, você tem dois estudos meteorológicos diferentes, você tem que pensar o seguinte, qual é o que tem o maior nível de água? Então eu vou obedecer aquele do maior nível para que todos estejam prevenidos. E todos fizeram isso. Então, graças a esse alerta, graças à informação, graças ao trabalho dos técnicos de Defesa Civil, que com a criação de uma secretaria específica de Defesa Civil, foi possível que isso realmente acontecesse no sistema de informação. Então, essa estruturação é importante e nós cada vez mais temos que fortalecer isso e fazer com que o recurso do Fundo Estadual de Defesa Civil para as questões emergenciais, para as questões menores de recuperação, tenham mais agilidade na liberação do recurso e fazer com que o Ministério da Integração se preocupe com a reconstrução de pontes, com obras maiores, obras de prevenção, que são fundamentais para todo o nosso Estado. Deputado, mudando um pouquinho de assunto, falando um pouquinho agora sobre inclusão, o senhor apresentou um projeto que prevê certidões em braille, é isso mesmo, deputado? Além desse trabalho que a gente faz nas comissões, além do trabalho de representar a nossa região, representar cada cidade, com os nossos líderes, a gente também tem um trabalho de fazer projetos de lei e fiscalizar as ações do Executivo. Certo. Na questão de proposição de legislação, nós apresentamos alguns projetos, acho que até interessantes para a sociedade, e um deles é essa questão que tem um benefício direto aos deficientes visuais. Nós verificamos muitas vezes que essas pessoas estão sendo incluídas em vários momentos na sociedade e cada vez mais a gente vê a importância de valorizar as pessoas como um todo, né? Independente da sua condição física, independente da sua condição social, todo ser humano, toda pessoa tem o direito e o dever de ser respeitada. Então a gente tem que trabalhar nesse aspecto, e isso é o convívio, isso é a sociedade. E eu entendo que a questão deste projeto, do Braille, que é um projeto que garante a certidão de casamento, certidão de nascimento, para quem tiver deficiência visual, uma certidão também em Braille, é algo muito importante. Nós temos que fazer com que isso aconteça. Aqui em Santa Catarina já acontece em alguns estados do Brasil, e eu espero realmente que o Tribunal de Justiça, espero que os cartórios, até independente do próprio projeto de lei. Sim, que eles comecem, né? Que você adotem isso, porque às vezes as pessoas vão dizer, mas por que fazer o projeto de lei? Tem que ter uma lei para fazer isso? Nem precisava lei, né? Às vezes as pessoas... Por iniciativa própria, às vezes você faz uma lei, as pessoas que são pessoas ruins, as pessoas negativas, não respeitam a lei. Acabam e as pessoas boas não precisam de lei para fazer os bons gestos, as boas atitudes. Então a gente espera realmente que, independente da aprovação de lei, esse projeto possa ser uma grande campanha para incentivar o Tribunal de Justiça, para incentivar os cartórios a se preocuparem mais com a questão da inclusão social. E a partir disso também acaba gerando emprego para essas pessoas que vão digitar em braille, né? Você tem toda uma sistemática que você cria. Mas eu acho que isso está dentro da sociedade, o sentimento e o desejo de inclusão social. O sentimento e o desejo de ver essas pessoas se sentirem bem no meio das demais pessoas, se sentirem incluídas, se sentirem felizes. Isso é muito importante. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. E você permitir que realmente haja essa inclusão social, conscientizar o cartório, conscientizar o Tribunal de Justiça, que muitas vezes está tão longe das pessoas,
é algo muito importante. Então esse projeto de lei, além, claro, de criar uma norma, de criar uma regra, mas mais do que isso, mais do que a questão da formalidade, o projeto de lei tem o objetivo da inclusão, de criar a conscientização de quanto é importante você valorizar as pessoas e permitir com que aqueles que têm alguma deficiência visual também tenham a sua certidão de nascimento, a certidão de casamento, que tenham realmente o seu documento de identificação para que ela possa ler e se reconhecer naquele papel. Deputado, entre as atividades aqui dos parlamentares, entre muitas, né, para apresentação de projetos de lei, discussões nas comissões, nós temos as sessões ordinárias, especiais e solenes. Recentemente, uma sessão especial proposta pelo senhor homenageou os CONSEGs, os Conselhos de Segurança de Santa Catarina. Exato. Inclusive, também tem um projeto que cria o Dia Estadual dos CONSEGs. Na sua opinião, deputado, qual a importância da participação da comunidade dentro desses conselhos para garantir, ou pelo menos tentar garantir, a segurança da sua rua, do seu bairro, da sua cidade? Acho que assim, eu desde a época que eu era vereador, eu aprendi que quando você tem a participação da sociedade no processo democrático e no processo decisório, você erra menos como gestor público. Eu sempre aprendi, meu pai dizia que antes de você tomar uma atitude, você tem que ouvir as pessoas. Você tem que dar a oportunidade para que as pessoas possam se expressar e possam trazer efetivamente a sua opinião. Então, os CONSEGs têm um papel fundamental no sistema, porque hoje a gente tem ali na segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, você tem o Tribunal de Justiça fazendo a sua parte, você tem o Instituto Geral de Perícias, você tem todo esse pessoal, e eles estão muito longe da sociedade, porque eles têm o mundo deles, têm a vivência deles, têm a forma e até o linguajar próprio deles. E o CONSEG, que é a Polícia Comunitária, é uma forma de você aproximar a população dos policiais, da corporação, da sociedade organizada, né, dos órgãos governamentais. Então, o CONSEG tem esse papel fundamental e ele acaba servindo como uma forma de orientação no trabalho da polícia. Muitas pessoas totalmente voluntários têm a coragem de dizer para a polícia, olha, naquela minha localidade, naquela minha rua, tem uma pessoa que está fazendo tráfico de drogas, tem uma pessoa cometendo esse delito, e sendo até de informação, mas mais do que isso, de orientação também em outros casos. Sim. Segurança pública é tão importante, né, em vários aspectos, como, por exemplo, um guarda andando na rua fazendo a vigilância, é muito importante. Mas a iluminação pública de um poste de luz estar funcionando também é importante. Muito importante então você tem os dois aspectos, né? E o CONSEG, o que ele faz? Ele vai cuidar da segurança pública cobrando mais efetivo, fazendo um trabalho efetivo desses policiais, mas ele também vai nos órgãos públicos demais, como prefeitura, o setor de iluminação pública, cobrar para que aquela iluminação pública esteja funcionando. Para que aquela praça esteja limpa. Não fique escura, não fique suja. Para que o local não esteja abandonado. E você, além disso, também trabalha programas educativos na escola, você aproxima o policial da comunidade, você dá informação. Então, eu entendo que quando a gente pode, a gente tem que valorizar as pessoas de bem. Valorizar quem traz um bom exemplo para todos nós, e a homenagem que nós fizemos para o CONSEG aqui nesta casa realmente foi nesse sentido, de valorizar os bons exemplos, de valorizar aqueles que fazem o bem para a sociedade, aqueles que querem ajudar. E os CONSEGs justamente têm esse espírito, o espírito de ajudar, o espírito de trabalhar em conjunto, o que é muito importante para todos nós. Deputado Jean Kuhlmann, presidente da Comissão de Proteção Civil da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, muito obrigada pelas suas informações e retorne aqui ao programa, à TVA, à Rádio AL, sempre que desejar. Eu que agradeço a oportunidade de desejar a todos, né, um bom dia, que Deus abençoe a todos e com certeza a gente possa continuar trabalhando em prol dos catarinenses e fazendo desse nosso estado um estado diferente. Um estado realmente onde a gente tem qualidade de vida, mas acima de tudo tem pessoas que dão um exemplo e fazem a sua parte. E cabe a nós parlamentares valorizar esses bons exemplos, valorizar quem realmente não espera o próximo fazer, mas quem faz a sua parte e mostra exemplo para o Brasil. Muito obrigado pela oportunidade, um bom dia a todos. Obrigada, nós conversamos com o deputado Jean Kuhlmann, do PSD, presidente da Comissão de Proteção Civil da Assembleia Legislativa. Outras edições do programa Fala Deputado na nossa página na internet. Até mais.